Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Joga a mão lá em cima. Pode tomar o vosso assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos, quero ser bem breve, bem sucinto. Não sou nenhum exímio pregador. Amém? Não vou cansar vocês. Você me ajuda aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso combinado. Vamos manter ele firme em nome do Senhor. Queridos, sem delongas, abre as vossas Bíblias comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, vou ler do verso 1 ao verso de número 7. Enquanto você vai procurando aí, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu de mais uma vez, irmãos, poder falar do seu nome. Grato ao Senhor Jesus por você que está comigo. Ainda bem que você não sabia que era eu, né, irmão? Senão acho que você não vinha. Amém. Brincadeira à parte, Deus abençoe os meus pastores. Hoje de manhã eu escutei o pastor Guilherme falando de Pedro. E hoje eu vou finalizar o nosso domingo falando de Pedro. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está no telão. Acompanhe essa mensagem, por gentileza. Epígrafe do texto. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Verso de número 1. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias de pão asmos. Verso 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos, 16 soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Verso 7, para nós finalizar. Eis que sobrevém o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias. Amém, querido? Irmãos, estamos de frente de uma mensagem. Hoje, todo mundo sabe, é o dia da DIP, conhecido como o domingo da igreja perseguida. Convite esta noite, irmãos. Quero que você sinta a dor dos nossos irmãos. Enquanto nós estamos aqui sentados, existem países, irmãos, que não têm esse mesmo livre-arbítrio, o poder de vir e ir, que nós hoje gozamos, irmãos. Enquanto nós estamos aqui felizes, irmãos, existe aí fora famílias sendo destruídas. E quando nós estamos aqui para adorar, existem pessoas que tinham desejo de poder estar como nós estamos. Existe uma organização internacional, conhecida como Portas Abertas, a Meire já disse, fundada pelo nosso irmão André, um missionário holandês. Amém? Ele foi lá, irmãos, ele fez valer o evangelho. Ele fez chegar em lugares, irmãos, a palavra de Deus, aonde era impossível, irmãos, entrar. Ele fez chegar. E eu fiquei, irmãos, estudando sobre essa instituição. Ela ajuda, irmãos, mais ou menos 60 países. Existe uma janela chamada 1040, aonde são países, irmãos, e tem uma lista de países extremos e severos. A lista dos países extremos, existe uma lei que é proibido o cristianismo. Você não pode falar de Jesus e muito menos ter uma Bíblia, porque se você tiver, você é morto. E mesmo assim, pasme você, existem cristãos que estão lá dentro, irmãos. E eu comecei a ver história de pais que dizem que, irmãos, perdeu famílias. Pais dizendo que só queria ver a filhos, filhos que foram sequestrados. Casas que são queimadas, irmãos. Famílias que são destruídas. Famílias que não aceitam pessoas da família por seres cristãos. E sabe que não quer pagar um preço
alto. E existem países também chamados países severos. Não há lei, irmãos, que proíbe. Mas mesmo assim lá dentro, eles são perseguidos. Nós temos advogado aqui dentro, né, irmãos? Na nossa lei, até marquei aqui, irmãos, ó. No artigo 5 da Constituição Federal, fala sobre o direito e garantias fundamentais. No parágrafo 6, irmãos, vai dizer que nós somos livres para poder cultuar. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, livres, existem países, irmãos, que não podem ter o mesmo privilégio que nós. Mas se no Brasil as portas são abertas, e o Senhor essa noite nos levantou como igreja para interceder para os países que estão aí fora. Essa mensagem vai passar do Brasil, vai chegar em outros países, irmãos. E eu quero levantar a minha mão esta noite, irmãos, e deixar os meus irmãos avisados que quando a igreja do Brasil tiver a oportunidade de adorar, nós estaremos firmes intercedendo por famílias que estão sendo destruídas. Enquanto a igreja do Brasil puder adorar, nós estaremos lembrando de irmãos que estão sendo mortos, mas não deixa de exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu quero entrar na minha mensagem, quero ser bem breve. Eu vou usar, irmãos, a Bíblia para falar de um tema atual. Tudo que nós vivemos hoje, irmãos, já foi vivido alguns anos atrás. O texto em que Deus colocou no meu coração fala de uma igreja também perseguida. Atos, irmãos, capítulo de número 12. É um momento muito escuro da igreja primitiva. É um momento em que a igreja, irmãos, passa por severos problemas. A igreja começa a ser perseguida. A igreja, irmãos, passa por momentos tão difíceis. Eu não quero aqui, irmãos, de forma alguma minimizar os nossos problemas. Eu poderia chegar aqui e fazer uma pergunta: qual que é o seu problema hoje? Qual que é a sua perseguição hoje? Eu não estou aqui, irmãos, não vou diminuir nossas perseguições, não. Se o Senhor permitiu que aqui dentro do Brasil nós não sofremos isso, irmãos. Eu sei que aqui dentro existem pessoas que têm perseguições, sim. Tem pessoas, irmãos, que sofrem também por servir a Cristo. Eu sei que lá fora, irmãos, pessoas passam por problemas maiores do que os nossos, mas nós também passamos por problemas. E eu quero pregar para a igreja lá fora e com certeza pregar para a minha igreja também. Eu quero dizer para você que existe um Deus que está vendo tudo e que está sentindo a dor da igreja. Eu quero falar para você esta noite, querido, que existe um Deus que mesmo que olhando, irmãos, pareça que não, Ele está observando. Texto que, embora lemos, vai falar de Herodes. Herodes não é nome, irmãos, próprio. Herodes é um título. Esse Herodes aqui é conhecido como Agripa I. A família herodiana, ela sempre perseguiu, irmãos. Começou perseguindo Jesus, a igreja e os apóstolos. Essa família herodiana aqui, pastores, igreja, pasme você. Isso daqui deixava o demônio endemoniado, irmãos. Esses homens eram os verdadeiros demônios que existiam na terra. São eles. Quem lembra de Herodes o Grande, irmãos? Foi quem perseguiu Jesus. Ele fez uma matança, irmãos. Eu acho que não tem a mesma matança de crianças que esse homem fez. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, irmãos. Foi esse. Quando estava para morrer, Henrique, esse daqui era tão endemoniado, irmãos, já no leito da cama de morte, ele mandou matar a sua esposa, os seus filhos, os soldados que o guardavam. Esse daqui, irmãos, endemoniado. Aí nós também temos outro Herodes, irmãos, na Bíblia mais ou menos aí uns 6 Herodes diferentes. Tem o Herodes que mandou, irmãos, Antipas, né, Henrique? Que mandou matar João Batista. Esse daí, irmãos, decapitou João Batista. E chegamos agora a Herodes Agripa I, que é neto do Herodes o Grande, sobrinho de Antipas. Esse daqui também não vai ficar muito longe não, irmãos. O texto começa a dizer assim, olha só. Porque aquele mesmo tempo Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Por aquele mesmo tempo, que tempo que é esse? Um tempo de perseguição. Um tempo de muita dor. Um tempo de muitas perdas. Eu vou retornar, irmãos, à luz da Bíblia,
lá em Êxodo 1, verso de número 12. A Bíblia vai dizer, olha só que a perseguição não é, irmão, só no Novo Testamento. Que Faraó, ele está observando o seu reino. E ele vê, irmãos, que o povo que chegou lá com 70 pessoas, agora são milhões de pessoas. Faraó está olhando, ele está vendo que o povo está crescendo. E ele tem uma ideia macabra. Qual que é a ideia de Faraó? Ele pensa, eu preciso parar esse povo de crescer. Olha só, eu preciso dar um jeito de fazer com que esse povo não cresçam mais. Aí o texto vai dizer que ele começa a afligir, irmãos, o povo de Deus. Ele começa a olhar para os hebreus e falar assim, vamos aumentar a carga deles. Se eles pegavam 20 quilos, vão pegar 40. Se eles pegavam 50, bota para pegar 80 aí. Se eles trabalhavam 8 horas, coloca eles para trabalhar 12 horas por dia. A intenção de Faraó era, não vão se reproduzir, vão se cansar. Os velhos já vão morrer. Essa era a ideia de Faraó. Mas os céus, a igreja, ela tem um dono, irmãos, lembra que eu disse? Deus está vendo tudo. E lá em cima Deus estava dizendo, a palavra de Herodes é morte, mas eu vou dar vida. Aí o texto vai dizer assim, irmãos, olha, mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e crescia. Deixa eu dizer, irmãos, quando ele pensava que ele ia parar o povo, Deus dava crescimento. Eu trouxe uma palavra de Deus para esta igreja e para a igreja que nos ouve fora do estado, fora do país. Deus esta noite está dando crescimento, sabe por quê? Porque a igreja de Deus, ela tem um dono, e a igreja, ela vai continuar crescendo. Agora eu vou, irmãos, retornar aqui em Atos, capítulo 9. Tem Saulo. Saulo consegue tudo o que ele queria, pastor, são cartas. Ele está a caminho de Damasco, porque ele conseguiu a carta que lhe dava liberdade. Que ele podia prender, irmãos, qualquer um. Ele podia matar tanto homem quanto mulher. Saulo se arruma e está a caminho de Damasco. E quando ele está a caminho, todo feliz, porque agora ele acha que ele pode. A Bíblia vai dizer, quando ele está chegando, irmãos, uma luz resplandece. Uma voz rasga o céu e vai dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai dizer, é o Senhor. Aí o texto vai dizer assim, ó, e disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Entenda aqui, irmãos, que a igreja tem um dono. Olha só, Jesus nesse momento poderia dizer, Paulo, tu está perseguindo os meus filhos, os meus servos, a minha igreja. Só que Jesus, quando ele vai falar com Saulo, ele se coloca na primeira pessoa do singular. Ele olha para Saulo e vai dizer, Saulo, porque tu me persegues. Era Deus, o céu, dizendo para Saulo, a igreja, ela tem dono, Saulo. A igreja, ela tem o dono, e esse dono sou eu. Esta noite eu já quero proferir algumas palavras que vai atravessar este mundo que estamos, vai chegar até o inferno, irmãos. Eu estou debaixo de uma autoridade para dizer, a igreja de Deus, ela vai crescer, queira Faraó ou não, vai crescer, queira Herodes ou não, a igreja de Deus vai permanecer viva, porque o dono da igreja é Jesus, o grandão da Galileia. O dono da igreja ainda é Jesus. A igreja não é minha, não é do pastor José de Oliveira, não é do pastor Guilherme. A igreja, ela é de Deus. Irmãos, e a igreja, ela tomou rumos para chegar aonde nós estamos hoje. Se fosse por diabo, nós não estaríamos aqui. Se Pedro, irmãos, tivesse desistido, se Tiago tivesse parado, nós não estaríamos aqui. Mas a obra, ela é de Deus. Escuta, aí o texto vai dizer assim, irmãos, olha só. E estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Esse maltratar aqui, no original, o verbo dele quer dizer matar. Esse maltratar aqui não é que Herodes queria puxar o cabelo das mulheres, pisar no... Não, beliscar não, irmãos. A ideia de Herodes, vamos parar a igreja. Vamos matar. A ideia de Herodes aqui
Era parar o crescimento da obra do Senhor Jesus. Só que isso daqui, irmão, Herodes, ele vai pagar um preço muito grande. Ainda no capítulo onde estamos, o céu está olhando para Herodes e está dizendo: Herodes, o seu fim vai chegar também. No mesmo capítulo 12, irmãos, Herodes é esse daí que vai morrer comido por bichos. É Deus, irmãos, fazendo uma sentença a este Herodes. Eu tenho certeza que essa noite, enquanto nós estamos aqui, os céus, irmão, já tem uma sentença. Ai dos perseguidores da obra de Deus. Eu sei que tem pessoas que estão morrendo aí fora, irmãos, do Brasil. Eu sei que tem pessoas que não podem adorar mais e nós podemos adorar aqui. Mas enquanto nós podemos adorar aqui, o Senhor está visitando pessoas fora, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, Deus está dizendo para mim, dentro do meu coração: ai dos Herodes que têm perseguido a igreja de Deus. Escuta, olha só. E a Bíblia vai dizer que ele então vai logo nos líderes da igreja. Aqui já tinha morrido alguns cristãos, tá, irmãos? O primeiro mártir a morrer, o primeiro apóstolo é Tiago. E eu fiquei tão triste, irmãos, quando eu fiquei lendo sobre Tiago. Tiago não merecia morrer assim, irmãos. Tiago não. Meu coração ficou muito triste, irmãos, quando eu vi que Tiago foi decapitado. Tiago, irmãos, era meninos bons, irmão de João, filho de Zebedeu. Ele faz parte daquela trinca lá, quem nunca ouviu? Todo mundo diz, né, irmãos? Só estava Pedro, Tiago e João. É assim, eu cuido das igrejas que eu ia, o pastor dizia assim: pastor, nós estamos em poucas pessoas, Pedro, Tiago e João. Porque eles sempre estavam com Jesus, irmãos. Aonde Jesus estava, eles estavam com Jesus. Meninos pescadores, irmãos, filho de Zebedeu, a quem diga que o pai, ele tinha uma peixaria na Galileia. Os meninos acordavam cedo para trabalhar, pastor. Os meninos iam e voltavam, até que Jesus um dia, a dedo, escolheu esses meninos aqui. Não sei se ele sabia qual seria o fim dele, irmãos, mas até morrer, ele permaneceu a pregoar o Evangelho de Deus. Olha só, irmãos, a mãe amava esses meninos. Quem diga que a mãe é Salomé. Tem um texto na Bíblia, irmãos, olha só. Acho que está em Mateus 20, verso 20. A mãe vê Jesus e ela está com os meninos do lado, Tiago e João. E ela corre até Jesus, irmãos, ela se aproxima com os meninos. Ela vai fazer um pedido inusitado a Jesus. E qual é o pedido, irmãos? Ela olha para Jesus e diz assim: olha, não teria como você colocar esses meninos, cada um, eles são bonzinhos. Coloca cada um para sentar do seu lado, um à esquerda e outro à direita. E irmãos, eu parei para analisar essa mãe. Sabe o que ela estava querendo aqui com esses meninos? Honra. Ela só queria que Jesus honrasse os meninos. Era a ideia dessa mãe, pastor. Qual que é o pensamento dela? Os meninos, eles são bons de obra. Os meninos não param, honra esses meninos. Se um dia eu não estiver aqui, honra esses meninos. Esse era o desejo daquela mãe. E Jesus, por outro lado, irmãos, uma certa feita estava em Samaria com esses meninos que também era bravo, viu, pastor? Em Samaria, o texto vai dizer que o povo não aceita Jesus ali. Esses meninos estão do lado de Jesus, ele não aceita, irmão. Sabe o que é uma fé corajosa? Vou te explicar. É uma fé que mesmo, irmão, sabendo que você vai morrer, você vai defender os seus princípios. E esses meninos vão olhar para Jesus, irmãos, e vai fazer igual Pedro, irmãos. Perderam a cabeça. E vai dizer assim: Jesus, você quer que nós ore aqui e fogo caia do céu e consuma todo mundo aqui? Você quer que nós façamos igual Elias? Aí Jesus vai olhar e vai dizer assim: calma aí, meninos, precisa disso não. Sabe qual é o desejo desse menino aqui, pastora Carla? É defender. Ele não quer que ninguém toque em Jesus. Ele sentiu a dor que Jesus sentiu aquele dia de ser desprezado. Aí Jesus, por outro lado, também gostava dos meninos. Olha que texto lindo aqui, vai dizer, irmãos. Ó, Marcos 3,17. Jesus vai colocar um apelido tão carinhoso nos meninos. Jesus coloca um apelido neles. Jesus vai dizer assim: chamaram eles de Boanerges. Sabe quem era esse? Jesus estava dizendo, significava filhos do trovão. Aí Jesus, irmãos, olha para esses meninos e fala: esse menino é valente. E esses meninos também são corajosos. Os meninos estão de Jesus desde novo, estão aos pés de Jesus. Jesus está falando assim: ó, esses daí são igual o pai. É, irmãos, ele é pau para toda a obra. Vou trocar isso daqui por miúdos, irmãos. Aí Jesus diz: esse daqui não para. Onde eu estou, eles também estão.
Aí eu chego para olhar para esse texto, irmãos, eu vou ver que Herodes, malvado, irmãos, Herodes, pegou Tiago e o matou, irmãos, a fio da espada. O que Herodes fez, Cláudio? Ele falou: vou pegar agora os líderes da igreja. O diabo é esperto, irmãos. Enquanto ele vai atacando os servos que serviam, estava tudo bem. Ele falou assim: calma aí que eu vou piorar isso daqui. Eu vou matar Tiago. E quando eu matar Tiago, a igreja vai ver. Na ideia de Herodes, eu mato Tiago, a igreja dispersa, para. Ninguém vai cantar mais, ninguém vai adorar mais. Só que nos céus, irmãos, existe um Deus. Estava observando tudo. No céu existia um Deus que estava vendo tudo o que estava se passando lá embaixo. E os dias de Herodes estavam sendo contados. Aí chega agora, pastor, Herodes mata Tiago e morrer decapitado. Pastor, todo mundo sabe aqui, quem não sabe vai ficar sabendo agora. O nascimento de um judeu, irmãos, era honra. A morte para um judeu também era honra. Quando eles morriam, pagava-se carpinteira para chorar. Pessoas se reuniam, nem conheciam, mas eles choravam, irmãos. Quando ele mata Tiago a espada, eu imagino aqui, irmãos, é caixão lacrado, isso é se ele deu o corpo, irmãos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Qual é o recado para a igreja? Vai morrer sem honra. Vão morrer sem honra. Agora, matar Tiago, ele passa de tentar um homicídio para um homicídio. Ele não está mais só ameaçando. Agora Herodes está fazendo. Aí eu chego no verso 3, irmãos. Eu vou pregar mais tranquilo hoje. Olha o que vai dizer o verso 3. Isso daqui me entristeceu o coração. Me entristeceu, pastor. Coloque aí o verso 3, Mário. E vendo, verso 3 de Atos. Vai dizer assim, ó. E vendo que isso agradava os judeus. E vendo que isso agradava a quem? Tinha judeus se agradando, irmãos, da perseguição da igreja. Tinha judeus que estavam se agradando em ver a igreja ser perseguida. Tem pessoas, irmãos, que se agradam em ver a dor dos outros. Tem pessoas que estão felizes vendo outros perder. Tem pessoas que conseguem ainda dormir tranquilo vendo pessoas morrer. Mas enquanto uns se agradam, Deus levantou a de refúgio. E nós não temos sentimento de não estamos agradando, não, irmãos, não está cheirando bem para nós. E o Senhor nos reuniu dentro desta casa esta noite, irmãos, para orar, para interceder pelos nossos irmãos que estão perdendo a vida. O Senhor nos trouxe aqui dentro desta casa para nós nos reunirmos, irmãos, e não vamos aceitar o que Satanás tem feito, não vamos não, irmãos. A igreja esta noite está reunida, Alabacaravassura, Alabacandarábia. E qual é a mensagem de Deus para esta casa esta noite? Enquanto Herodes se levanta, a igreja desce. Enquanto Herodes, irmãos, está se sentindo bam, exaltado, a igreja se humilha. Enquanto a igreja desce, o joelho da igreja, irmãos, vai tocar o coração de Deus. E a resposta de Deus é o seguinte: eu estou ouvindo a oração da igreja. A resposta de Deus era mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Eu tenho uma mensagem de Deus para esta casa. E qual é a mensagem, pastor Bruno? Que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Qual é a mensagem? Não entendi. A igreja do Senhor, ela vai permanecer de pé, queira Satanás ou não. O que nos impede hoje, irmãos, de adorar? Quais são as nossas dificuldades? Às vezes nós se agradamos com o que se passa, irmãos, por questão de atitudes. Ah, pastor, eu não tenho esse sentimento, mas eu estou na minha casa dormindo, não oro, irmãos, não. Eu estou me agradando. E o diabo, ele vem para quê, irmãos? Matar, roubar e destruir. Aí, pastor, eu olho aqui agora, escuta. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou. O problema de Herodes foi continuar. O problema de Herodes foi continuar. Aí ele continua e vai fazer o quê?
Pegamos Tiago. Tiago está morto. Mas tem um aí que eu fiquei sabendo que é o Bambambam. É o pai da igreja. Porque até o capítulo do 1 ao 12, irmãos, quem está em evidência é Pedro. É Pedro, é. Vamos pegar Pedro agora. Se nós pegamos Tiago, a igreja não parou. Se nós pegar Pedro e matar Pedro, aí já era para a igreja. De vez acabou para a igreja. Essa é a ideia de Herodes. Aí eu pergunto para você uma coisa aqui, irmãos. Pegou Tiago e matou Tiago. Mas Pedro não vai morrer. Eu pensei, será que Tiago é mais crente que Pedro? Será que Pedro é mais crente que Tiago? Não. Existe uma vontade permissiva, irmãos. Na agenda de Herodes, Tiago estava para morrer. E na agenda de Deus, Tiago estava para ser recebido nos céus em glória. Só que agora vai mudar a história, porque na agenda de Herodes, Pedro vai morrer. Só que na agenda de Deus, Pedro vai morrer só quando ele estiver velho. Aí, irmãos, eu tenho uma mensagem. Queira Satanás ou não, se você estiver dentro da agenda de Deus para sobreviver, você vai sobreviver. Queira Satanás ou não, mas se na agenda de Deus você tiver para sobreviver, bactéria não mata, pastor. Ei, afogado você não vai morrer. Sabe por quê? Porque a agenda de Deus está dizendo é vida. Eu trouxe uma mensagem, vou ser breve, eu já vou finalizar. Qual é a mensagem? A igreja de Deus, na agenda de Deus, está dizendo é vida. É vida, é vida. Escuta aqui, alabacaravassúria. A igreja sentiu a perda de Tiago. Ela sabe que se ela parar agora, ela também vai perder Pedro. Agora é festa dos panzasmos. Vamos ser fermento. Está tendo festa, pastor. Em Jerusalém, o povo está em festa, olha só. A igreja perseguindo, sendo perseguida, pessoas morrendo. Mas existem pessoas que ainda estão em festa. Enquanto uns choram, irmãos, outros conseguem ainda sorrir. E isso é o cenário que nós vivemos hoje. Quando eu digo hoje, irmãos, não estou falando dentro da igreja somente. Estou falando do universo. Para que nós somos chamados, irmãos? Para que nós estamos aqui? Há quem diga que é mais fácil, irmãos, nós olhar e não sentir a dor do próximo. Aí eu vi um pastor dizer, e fez para mim bastante fundamentos, quando ele disse que é mais fácil nós chorar com os que se chora do que sorrir com os que sorrir. Mas eu quero ver você chorar numa situação dessa. Eu quero ver se você consegue sentir a dor dos nossos irmãos que foram jogados em coliseus para brigar com leões, irmão. Olha só. Pessoas que foram queimadas, torturadas. Pessoas que nesse exato momento, irmãos, estão escondidas para não tomar uma bala de fuzil na cabeça. Pessoa que nesse momento está todo mundo escondido porque já perdeu um monte de entes da família. Mas mesmo assim estão de joelho com um pedacinho de uma Bíblia. Eles permanecem. Ele tinha todo motivo de olhar como pastor e falar, você tem todo motivo para desistir, mas não desistem. Eles não param, eles prosseguem. E qual é as nossas dificuldades hoje para prosseguir? Brasil tem lei que defende, irmãos, os nossos cultos. Mas vai chegar dias difíceis, diz o Senhor Jesus. Alabacaravassura, alabacandarábia. Escuta essa mensagem aqui, irmãos, ó. Fiz até um esboço, irmãos. Ó. Verso 4. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardasse. A Bíblia vai dizer aqui, agora prenderam Pedro. Conseguiram pegar Pedro, colocar a mão em Pedro, irmãos. Levaram Pedro para uma prisão de segurança máxima. 16 soldados, irmãos, ou policiais, para você entender melhor. Eles revezavam turno, 4 e 4, irmãos. É só um pescador, baiano. O que esse cara oferece, irmãos, para ele? Tanto para eles fazer tudo isso com ele, irmãos. É apenas um pescador. Só que Herodes sabia, porque Pedro, alguns apóstolos já haviam saído de uma prisão antes. Herodes, ele sabia que ele não estava mexendo com pessoas, irmãos, naturais. Mas Herodes está fazendo isso daqui, irmãos, é só para agradar os judeus. A ideia de Herodes é ganhar crédito com os judeus. A ideia de Herodes é ganhar nome com os judeus. A ideia de Herodes é apenas agradar, porque tinha gente que estava gostando do que ele estava fazendo. Aí ele vai falar assim, coloca 16 aí, vamos revezando 4 em 4, porque esse homem não pode sair daí. Acabando uma festa, nós mata ele.
Pedro está debaixo de uma sentença. E qual é a sentença? Morte. Aí o texto vai dizer que ele coloca, irmãos, Pedro, pois era guardado. Olha, esse daqui me chama a atenção, esse daqui, guardado. Na cabeça de Herodes, Pedro estava preso para morrer. Mas na cabeça de Deus, irmã Magda, Pedro estava guardado para sobreviver. Levanta a mão que eu estou pregando para uma igreja que está guardado. O diabo está achando, irmãos, que ele prendeu para morrer, mas Deus está dizendo, está preso para sobreviver, está no hospital para sobreviver. Alabacaravassura, alabacandarábia, está guardado para sobreviver. A igreja está guardada e vai sobreviver. Se Pedro aqui tipifica a igreja, irmãos, Deus está dizendo, a igreja vai sobreviver. Pedro é entregue nas mãos, vai dizer o texto. Pedro é entregue nas mãos dos soldados. Pedro foi entregue na mão dos homens, irmãos. Pedro foi colocado na mão de homens maus. O diabo está achando que a tua vida está na mão de homens. O diabo está achando que a igreja, irmãos, está largada na mão de homens. Mas eu tenho uma mensagem esta noite. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Deus está dizendo a países, irmãos, que um dia vão voltar a se alegrar de novo. Tem irmãos que vão voltar a se alegrar de novo. Eu profetizo em nome de Jesus. Escuta, a cabeça de Herodes, Pedro está preso. Mas o céu está dizendo assim, preso para você, Herodes. Para mim está guardado aí para não morrer. A ideia é o seguinte, acabou a festa, nós mata Pedro. Só que aqui que encontram algo muito interessante, pastores. Aqui entra a igreja. Irmãos do céu, se você soubesse o poder que tem a igreja. Se você soubesse o poder que tem a oração da igreja. Isso aqui é uma dinamite, irmãos. Isso aqui é maior que os mísseis que aí nos Estados Unidos tem. Isso daqui, irmãos, é uma bomba atômica. É a oração da igreja. A igreja aqui, igreja, ela tinha todo motivo para se dispersar, para fugir. Só que Pedrão, irmão, pastor Pedro aqui, eu vou falar para você, viu? Ele fez valentes, irmãos. Tem gente que estava olhando e falando assim, corre não. Vamos fazer igual o nosso pastor fez. Nos dias difíceis ele ficou. Nós vai ficar também. Aí se ajuntaram na casa da irmã Maria. A irmã Maria do coque, irmãos, mulher de oração, círculo de oração. Não tinha para onde ir, a irmã Maria falou, vem para minha casa. Vamos orar, vamos entrar lá dentro lá e vamos orar. O texto vai dizer assim, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Essa contínua oração no original, fazia oração fervorosamente. Qual que é a oração da igreja? Livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro. Qual que é a oração da igreja? Não deixa Pedro morrer, Jesus. Não deixa Pedro, não, por favor, não deixa Pedro ir. Senhor, guarda o nosso pastor. Não deixa que Herodes ponha a mão em Pedro, Jesus. Meu papai, não deixa Herodes, pai, colocar a mão no nosso pastor, não. E essa oração vai subindo, irmãos. E essa oração vai fazendo efeito. E lá de cima Deus está ouvindo tudo o que a igreja está dizendo aqui embaixo. Enquanto a igreja estiver de pé, o diabo que se cuide, irmãos. Enquanto a igreja se reunir, irmãos, num só propósito, num só clamor, Deus, Ele ainda é capaz de mudar sentenças. Deus, Ele é capaz de mudar cenários através da oração. Eu fui criado, irmãos, a Deus e amor. Meus pais pastores, tinha minha mãe, minha avó, tia. Nós acordava 3 horas da manhã, estava minha avó, minha mãe, todo mundo orando, irmãos. O rádio ficava ligado, o pastor Davi Miranda, era um monte de criança em casa, irmãos, nós éramos 6 irmãos. Via todo mundo chorando, irmãos, porque 3 horas da manhã a gente expulsando demônio, irmãos. E um chora daqui, o outro chora de lá, irmãos. Mas era a oração que fazia efeito. A minha avó, a igreja não foi para frente do presídio, irmãos, o cartaz solta ele, não. A igreja não foi ter protesto, não. Sabe o que a igreja fez? Ela se reúne e vão orar. A igreja entende que há poder na oração. Deus está ouvindo a oração dessa igreja. Deixa eu ver. Deus está ouvindo a tua oração. Escuta, vamos continuar essa mensagem. E aí, irmãos, eu vou chamar você para você entender aqui, olha só. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração por ele
a Deus. Enquanto Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, enquanto Herodes estava para fazer o comparecer nessa mesma, pronto, chegou o dia, pastor, amanhã Pedro morre. O diabo tinha decretado, falou assim, amanhã acaba a festa e amanhã nós vamos matar Pedro. Chama a atenção, exegese. A Bíblia vai dizer assim, estava Pedro dormindo entre dois soldados. Pedro dormindo, não sei como, daqui a pouco nós chegamos lá. Os soldados estão dormindo, está de noite. Herodes está o quê? Dormindo. E o céu? E o céu? Enquanto os Herodes dormem, enquanto Pedro descansa, enquanto os soldados dormem, o céu estava acordado, alabacaravassúria. Enquanto a terra estava em silêncio, no céu já existia um plano. E qual é o plano? Enquanto ele estiver dormindo, nós vamos entrar dentro da prisão. Deixa eu dizer uma coisa para você dar glória agora, irmão. Você guardou tanto tempo para dar glória, você vai soltar agora. Enquanto a igreja orava, Deus estava dizendo assim, o anjo ele vai descer e tirar Pedro da prisão. Quem tirou Pedro da prisão foi o anjo. E quem tirou Pedro do céu foi a igreja. Existe resposta na nossa oração. Enquanto todo mundo dorme, o céu está se movimentando, porque o céu se movimenta, porque se movimenta com ele. Agora você vai olhar para Pedro, irmãos. Olha que Pedro, esse cara aqui é meio tantã mesmo, né, pastor? Ele está com a sentença de morte. Eu nem dormi, irmão, misericórdia. Só que Pedro está descansando porque ele sabe que a igreja está orando. Como é que vai dormir debaixo de uma sentença? Herodes não estava brincadeira não, irmãos. Ele já tinha matado um, para ele matar outro era rápido. Só que Pedro está dormindo. E o texto vai dizer, é texto, que quando ele dormia, ele estava algemado a dois soldados. Ele estava algemado a dois soldados. Sabe, pastor, a algema tirou os movimentos de Pedro, mas não tirou o descanso, o sono. Deus está dizendo para pessoas aqui dentro que faz tempo que não consegue dormir. Tem pessoas que estão preocupadas com o amanhã. Tem pessoas que estão aqui dentro. Deus me revela, irmão, já perderam o sono tantas noites. E eu quero orar para você esta noite. Alabacaravassúria, alabacandaraba. Deus está dizendo, enquanto você está descansando, os céus estão trabalhando ao seu favor. Enquanto você dorme, o céu está em movimento. Eu trouxe uma mensagem para o inferno, se prepara, porque quem nos guarda não dorme. O rei da Galileia, ele não cochila. Eu trouxe uma mensagem e essa vai para o inferno como se fosse uma dinamite. Enquanto a igreja descansa, os céus ainda está trabalhando. Aqui na terra agora foi ao fim a escala 6x1. Só que os céus, irmãos, é 24 horas por 48. Os céus não dormem, irmãos. Escuta, olha só, vamos para o texto. Aí, irmãos, o anjo desceu na onde? Na onde? Me ajuda aí. Na onde? Na prisão. Mas quem orou foi a igreja. Então, ou seja, o céu não vai descer na casa da irmã Maria. Mas o anjo não vai descer na casa da irmã Maria, mas ele vai descer na onde? Onde ela pediu oração. A igreja não está vendo, mas está orando. A igreja não viu, mas o anjo já desceu. A igreja ora, não viu, mas o anjo já tocou. Deus está dizendo, tem resposta essa noite. Alabacaravassura, alabacandarabia. Deus está dizendo, eu já movimentei os céus esta noite. Deus está dizendo, tem anjo descendo. Quem lembra de Jacó? Jacó deita com a cabeça numa pedra, ele vai dizer que ele veio uma visão e tem anjo descendo. E tem anjo subindo, Deus está dizendo, tem anjos trabalhando ao meu favor. Alabacaravassura, aleluia, escuta o texto, olha só. Aí sobreveio uma luz, irmãos, dentro da cela. E o anjo desceu lá dentro. Pedrão está tranquilo não, pastor. Vai acordar e vai morrer, mas está dormindo, não sei como, irmãos. Ele está de boa, irmãos, você acredita numa coisa dessa? Pedro sabia que ele estava debaixo de uma promessa, porque, irmãos, há uma promessa na Bíblia, que vai dizer, irmãos, está lá em João 21:18, coloca aí, Mário, por gentileza, João 21:18, que ele só ia morrer, irmãos, quando ele estivesse velho. Olha lá, irmãos, vamos ver se essa daí, na verdade, digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo, e andava por onde queria, mas quando já fores velhos. Pedro aqui ainda está novo, irmãos, está dizendo, não vou morrer agora não, não chegou a hora não.
Qual que é a promessa? A primeira coisa, ele está debaixo de algumas vertentes. O primeiro que eu vou descansar, porque a igreja está orando. O segundo, porque ele já me tirou uma vez daqui, ele vai me tirar de novo. E o terceiro, estou debaixo de uma promessa. Levanta a mão. Você está debaixo de promessa, vai descansar. Você está debaixo de promessa, vai dormir, mulher, homem. Não se preocupa com amanhã não, porque Deus está cuidando. Alabacara vassoura. Não importa o que Herodes está dizendo, o importante é que os céus está falando. Não se atente a que Herodes está falando. Herodes não é maior do que Deus. A palavra de Herodes não vale mais do que Deus. Herodes, ele tinha o poder, irmão, do ir e vir. Ele tinha a chave da porta da cela. Ele mandava nos soldados. Ele tinha a caneta para fazer as leis. Só que no céu, irmãos, ele não tinha poder nenhum. Escuta, irmãos, olha só. Aí o anjo chegou e tocou quem? Pedrão está cochilando, né, irmão? Está até babando. Pedro, misericórdia, irmãos. Aí o anjo vem e cutuca Pedro aqui, irmãos. Está no texto. O anjo tocou Pedro. Porque o anjo, ele sabe, irmãos, o Senhor, os céus, ele sabe aonde nos tocar, para nós nos despertar. O céu sabe aonde eu toco nele para ela acordar, aonde eu vou tocar nela para levantar. Aí o texto vai dizer que Pedro foi tocado do lado. Agora que lado eu não sei. Aí o anjo falou: ei, Pedrão, desperta aí, camarada. Levanta-te depressa. Levanta como? Eu falei: vai, filhão, levanta, rápido. Se coloca de pé. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele levanta, as suas cadeias, elas caem. As suas algemas, irmãos, tem algemas que vai cair quando a igreja se levantar. Sabe por quê, irmãos? Só posso soltar as algemas depois que você levanta, porque tem pessoas, irmãos, que já estão com as algemas abertas, mas não levanta. Não olha para as algemas que segura. Não deem fazer isso não, irmãos. Deus está dizendo para uma igreja hoje: a dê refúgio. Hoje é a nossa noite da fé corajosa. Se levanta que algemas vai cair. Porque quando a igreja entende que ela é igreja, ela se coloca de pé, as algemas ela tende a cair. Quais são as algemas que hoje seguram? Pensa bem aí com você. Pastor, lá em casa tem algemas que está assim. Pastor, as algemas estão prendendo meu marido, está prendendo meus filhos. A minha casa está presa. E Deus está dizendo hoje para você, igreja: se coloca de pé, porque as algemas elas vão cair. Olha só o texto que vai dizer agora mais para frente, irmãos. Eu já vou finalizar. Ó. Aí o texto vai falar assim para ele: levanta-se de rápido. Quando ele levanta rápido, aí o anjo vai falar assim: agora fica tranquilão aí. Já se levantou? Vai lá, coloca seu cinto. O cinto colocou o cinto? Não, coloca a capa. Tranquilo, Pedrão, aqui é nós, quem manda aqui é eu. Coloca as suas chinelas. Você vai sair do jeito que você entrou. As coisas que você entrou, você vai, você é seu. Levanta a mão para mim rapidinho. Eu sei que você está cansado, eu também estou. O que é seu é seu. O que é seu, pode tomar posse. Alabacara vassoura, alabacana. Deus está dizendo assim, ó: não vai deixar nada para trás. É seu, eu te dei, é seu. Se levanta, Pedrão. Olha o que vai dizer o texto, irmãos, agora me segue. Porque tem gente, irmãos, nos nossos dias de hoje, nós achamos que nós é tão bambambam, que nós achamos que é um anjo que está seguindo nós, né, irmãos? Eu estou onde eu estou, o anjo tem que ir. Eu vou, o anjo tem que ir. Não, irmãos, cuidado. Pedro aqui tinha toda a oportunidade para dizer assim, ó: não, quem me segue é você. Você que tem que me seguir. Só que o texto vai dizer que o anjo olhou para Pedro e falou assim: você me segue. Vem, Pedrão, que hoje nós vamos sair daqui de dentro. Vem, Pedrão, porque quando você estava aqui dentro, a igreja orou e o decreto de morte vai virar vida. Vem, Pedro, para fora. E Pedro, irmão, vai dizer o texto assim, ó: ele saindo seguia e não sabia que era real. Olha, Pedrão está aqui, irmãos, dormindo ainda. Pedrão está tão tranquilo que para ele ainda é tudo um sonho. E ele está aqui, irmãos, ó, tranquilão. Aí o texto vai dizer que mais cuidava que via uma visão, para ele era só um sonho. Você acredita como eu conseguia sonhar dentro? Mão do céu. Eu, quando eu estou com as minhas crises de ansiedade, irmãos, eu não consigo nem sonhar, irmãos. Nem dormir, às vezes nós conseguimos, mas Pedro aqui, ele está aqui, irmãos, ó. Vixe, eu estou sonhando que eu estou saindo. Pedrão está todo feliz, e quando ele vai abrir o olho, irmãos, não é visão, é realidade. Irmãos, Deus está dizendo que eu vou tornar sonhos em realidades.
Deus está dizendo, quando a igreja se colocar de pé, eu vou tornar sonhos em realidade. Sabe por quê? Porque tem sonhos que nasceu no coração de Deus. Se prepara para viver realidade. Ó, irmãos, e quando passar a primeira porta, verso 10. Aqui, irmãos, é onde nós temos aqui a porta automática, sensor de presença. Quem já foi em shopping aí faz tempo que eu não vou, preciso ir, irmãos. Você vai na porta principal lá, você pisa assim, a porta hoje, ó, ela se abre. Sim ou não? Mas tem camarada que é esperto, irmãos. Aí tem uns crentes aí que inventou isso daí, não é possível. Porta automática está na Bíblia, irmãos, olha só. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. A porta do quê? Era a porta principal das cadeias que dava para fora da cidade. A porta era do quê, irmãos? Ferro total, irmãos. Eu nunca entrei numa prisão, mas eu imagino que as portas ali devem ser blindadas. Irmãos, é coisa de louco, é assim ou não? A porta é de ferro. Eu imagino o Pedrão, irmão, do jeito que ele é temperamental, né, pastor? Ele vai dizer assim, e agora? Vamos abrir na força? É no passo que nós vamos abrir. O anjo vai falar, ô Pedrão, calma aí. Quem está debaixo de oração, não precisa fazer força para as portas abrir. Aí o anjo vai olhar e vai dizer, Pedrão, fica tranquilo, sabe por quê? Porque tem sensor de presença, Pedrão. Fica de boa, Pedrão, se prepara para sair agora. Porque a presença que a porta vai fazer ser aberta é a presença de Jesus. Aí Pedro está dizendo, como assim? Eu vou explicar para você, dar um glória agora. Aonde Jesus está, as portas, entende o quê? Se abre porque o dono da vida está aí. O dono da porta também está aí, se abre. O sensor de presença de Pedro era quem? Era Jesus, irmãos. E quem tem Jesus, quem está debaixo de oração, não precisa fazer força. As portas vão se abrir. Aí ele sai para fora, todo mundo sabe. Aí quando vai bater um ventinho no rosto dele, ele acorda. Vai falar, opa, que merda e graça, vamos louvar? Isso não é sonho não. Isso é realidade. Quantos precisam e querem viver realidades aqui? Levanta a mão. Ele vai correr até a casa da irmã Maria, irmãos, vai bater na porta, aí tem aquela menina chamada Ruth lá. E ela vai dizer assim, ó, Maria, sabe quem chegou aí? Pedro. E o que Pedro era? Resposta da oração. Ela vai dizer assim, a resposta da oração chegou, está batendo na porta. Só que a menina está tão feliz que ela não vai abrir a porta. Ela vai correr lá para dentro, irmãos. Aí alguém vai dizer assim, não, isso não é verdade não, você deve estar sonhando. Só que Pedro lá fora, ele permanece batendo. Levanta a mão para nós finalizar essa mensagem, irmãos. Tem resposta de oração que esta noite vai bater na sua porta. Tem resposta de oração que você orou e até agora não aconteceu. Eu profetizo esta noite, irmãos, que tem resposta que estão chegando no seu endereço. Vai bater na sua porta, se lembre do que eu estou te falando. Vai falar, o pastor falou e é verdade. Eu orei há tanto tempo e agora eu estou vendo. Tem respostas que estão chegando, aí ele vai chegar lá e vai dizer assim para os irmãos dele assim, ó, eu cheguei, Herodes queria me matar, os judeus estavam felizes, mas hoje eu estou aqui, avisa a Tiago e aos meus irmãos. Por que avisar os irmãos, pastor? Pedro estava dizendo assim, depois ele só fala isso, irmãos, olha só, ele não vai ficar lá não. Ele vai lá, fala isso, irmã Débora, e vai embora. Ele fala, avisa para os meus irmãos. Sabe o que Pedro está dizendo? Avisa para aquele que estava orando. Mas só fala para os irmãos que oraram, porque quem orou não tem necessidade de saber o que Deus fez. Mas avisa para os meus irmãos que oraram, que o Senhor me visitou e me libertou. Fica-se de pé por gentileza. Tem prisões esta noite que estão sendo abertas. Deus está ouvindo a oração dessa igreja. A nossa oração está enfrentando agora lutas, mas vão chegar no Oriente Médio, irmãos. Aonde, irmãos, mais precisam de oração. Esta noite Deus está dizendo, eu estou ouvindo a oração da igreja. Sente a dor dos nossos irmãos. Sente a dor das pessoas que se perderam, irmãos, perderam família, perderam vida. Eu vi a história de um pai que ele estava dizendo, sequestrar as minhas filhas. Eu vi a história de uma mulher dizer, mataram o meu marido. Eu vi histórias, irmão, de pessoas que foram destruídas, mas mesmo debaixo de julgos pesados, permaneceram de pé. Fecha os teus olhos, por favor. Por gentileza, nós vamos fazer essa oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, alabacarabaçu.
Labacaravasúria, Labacandarábia, Jesus. Ó Pai, enquanto estão perdendo as suas vidas, meu Pai, a AD Refúgio esta noite está de pé intercedendo. Assim como um dia a igreja orou, meu Pai, o Senhor visitou Pedro, o Senhor libertou Pedro, o Senhor salvou Pedro. Ó Pai, nós oramos por perseguidores da igreja, Senhor Jesus. Ó Pai, pessoas que perderam as vidas, que estão perdendo as vidas, que estão debaixo de decreto de morte. Ó Pai, nós intercedemos essa noite, Espírito Santo de Deus. Ó Pai, vai levando vida, meu Pai, trazendo a eles uma fé corajosa. Ó Pai, fé essa que faz eles permanecer. Ó Pai, quantos sangue estão sendo derramados de inocentes, meu Pai. Ó Pai, quanta igreja sendo destruída, mas eu sei que o Senhor está vendo tudo. Alabacaravassura, Alabacandarábia. Enquanto o Brasil estiver de pé, meu Pai, nós estamos reunidos em oração, intercedendo. Que a minha oração passe as barreiras, que as minhas orações passem para esses países agora, e que o Senhor, meu Pai, dá coragem para eles permanecer de pé. Alavaço como der, alabacaravassúria.
descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Quem não homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Faz a morte vira vida. Pra tudo tem uma saída. Faz em ti o canto. Faz a morte vira vida. Pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse. Não há Deus como esse. Oh, aleluia! Dá uma salve forte para Jesus. Aleluia, querido. Louvado seja Deus, irmãos. Debaixo dessa mensagem, eu quero te fazer um convite especial. Tem alguém dentro desta casa que eu já dizendo, pastor, eu quero ser livre dessas prisões. Pastor, tem prisões que me deixam sem cabeça, sem chão. Eu já não sei mais o que fazer. Nessa noite Ele está te dando uma oportunidade. Como o Senhor disse a Pedro, se coloca de pé que eu vou abrir as suas correntes. Deus está perguntando, tem alguém aqui dentro essa noite que ouviu essa mensagem dizendo, pastor, eu quero sair dessa prisão hoje. Hoje é o dia, irmãos. Nós estamos aqui para orar por você como igreja. Eu não sei as tuas perseguições, eu não sei as tuas lutas, mas como igreja nós estamos aqui e nós queremos te abraçar e orar por você. Tem alguém aqui dentro desta casa esta noite, irmãos? Se tiver, venha correndo que hoje é noite de oportunidades. Tem alguém dentro desta casa? Não tem ninguém? Então, irmãos, dá mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor.